Questão 7. Mais uma questão do Enem. Você tem aqui um soneto do Augusto dos Anjos, né? Psicologia de um Vencido. E o enunciado da questão diz o seguinte, ó, olha como é importante, essa questão não é fácil também, mas era importantíssimo entender o enunciado. Olha só. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Então, eles estão dizendo, esse poema pertence ao pré-modernismo. O Augusto dos Anjos é pré-modernismo. E o pré-modernismo é uma literatura de transição, tá? Literatura de transição é aquela que apresenta características de períodos diferentes, do período anterior e do período posterior. Por isso, transição. Então, vamos lá. Com relação à poética e à abordagem temática, ou seja, ao estilo, né, e ao tema presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como... Aqui, eu nem vou fazer a leitura do texto mais aprofundada, porque não há necessidade, tá, gente? Se você prestou bem atenção no enunciado da questão, você consegue resolver isso até com certa facilidade. Olha só, com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma opção que me diga... eu preciso de uma opção que me mostre características tanto anteriores ao modernismo quanto características próprias do modernismo. Por isso, é pré-moderno, transição. Então, olha só, tem duas opções aqui que você elimina com facilidade, justamente porque não apresentam isso. A letra B diz assim, ó, o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro de escuridão e rutilância e influência má do signo do zodíaco. Certo? Isso são características que lembram o simbolismo que é imediatamente anterior ao modernismo. Tá, mas cadê a característica modernista? Para ser uma literatura de transição, precisaria ter um elemento modernista junto, que não está aparecendo. A mesma coisa acontece com a C, ó. Seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em Carbono do Amoníaco, Epigênesis da Infância e Frialdade Inorgânica da Terra, que restitui a visão naturalista do homem. Certo? O naturalismo é anterior ao modernismo. Mas cadê a característica modernista? Percebe? Elas não atendem a essa proposta de literatura de transição. Então, essas estavam fáceis de eliminar por causa disso. Uma que poderia trazer dificuldade, porque tem os dois elementos, é a letra A. Ó. A forma de soneto, os versos metrificados, a presença de rima e os vocábulos, e o vocabulário requintado, né, a linguagem requintada, além do ceticismo, tá? Beleza? Que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. Então, seriam características do período anterior que depois estariam presentes de novo no modernismo. Só que isso não é verdade. Tá? O modernismo não vai ter esses versos metrificados, essa presença de rimas e tal. Então, eles até estão citando uma coisa que depois teria no modernismo, só que a informação é incorreta. Agora, traz uma dificuldade maior justamente porque apresenta as duas. Como a letra E, ó. ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e, ao mesmo tempo, filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelo modernismo. Mesma coisa. Eu posso até aceitar essa ideia de que a poesia descritiva é própria, né, do parnasianismo anterior ao modernismo, tem uma coisa mais filosófica ali no simbolismo e tal, mas dizer que são valores morais e científicos mais tarde renovados pelo modernismo não tem nada a ver. O modernismo não vai ter essa renovação desses aspectos morais e científicos anteriores a ele aí. Portanto, a resposta é a letra D, ó, que se encaixa perfeitamente nessa literatura de transição. Ó. Manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo, né, e também do simbolismo, dimensionado pela inovação na expressividade poética e desconcerto existencial. Então, aqui eles colocaram características anteriores ao modernismo, né? Fala do parnasianismo, do simbolismo, e diz que essas características estão dimensionadas por uma inovação na expressividade poética.
né? Uma visão diferenciada da poesia que é característica do modernismo, junto com certa preocupação existencial, um desconcerto existencial aí. Certinho? Aqui, volto a insistir, gente. O mais importante aqui era você perceber que você tinha que encontrar uma opção que tivesse características tanto anteriores ao modernismo quanto do próprio modernismo, para mostrar que é uma literatura de transição, como diz o enunciado. A leitura e a compreensão do enunciado era o ponto principal aí. Certinho? Aguardo você na próxima questão. Você gostou da explicação deste exercício? Gostou do método? Que tal fazer isso regularmente com um curso que tem mais de 150 aulas e é frequentemente abastecido com novas aulas? E o principal, ter mentoria permanente e individual diretamente comigo ao longo de todo o ano até o dia da prova para tirar todas as suas dúvidas. Ficou interessado? Quer conhecer a plataforma? Quer saber mais? Clica no card que está aqui em cima. Isso vai mudar a sua forma de preparação para os vestibulares. Vai te dar muito mais resultado.